Romanos capítulo 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como invocarão? O povo hebreu aprendeu com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó de como invocar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, porque o próprio Deus buscou ter comunhão com o seu amigo, o patriarca Abraão. Mas os gentios não tiveram este mesmo privilégio. Pelo contrário, as demais nações do mundo foram ensinadas pelos seus líderes religiosos e políticos também, que deveriam adorar, venerar, servir e amar aos ídolos, às imagens de esculturas e às falsas divindades, além dos próprios líderes políticos e religiosos que eram endeusados por todos aqueles que, por imposição, seguiam o politeísmo ou a idolatria. Como invocarão aquele em quem? Paulo fala do Deus que tirou o seu povo do Egito, da casa da servidão, com mão forte e com braço estendido, e que implantou Israel em Canaã, terra que manava leite e mel. O mesmo Deus fiel que cumpria sua promessa feita ao seu grande amigo Abraão, e que se comprometeu a abençoar ricamente o seu povo, se eles dessem ouvido aos seus conselhos, através da aliança que Deus mandara por intermédio do seu servo Moisés. Como invocarão aquele em quem não creram? Percebe-se, ainda que indiretamente, uma crítica do apóstolo dos gentios aos seus irmãos e conterrâneos judeus, porque eles não cumpriram seu papel como deveriam em honrarem ao nome de Deus diante das demais nações do mundo antigo. Se Israel tivesse sido fiel ao seu Deus, como determinava a legislação de Moisés, sistematicamente os demais povos antigos teriam se rendido ao Deus verdadeiro, crendo nele, por ver Israel sendo abençoado por Deus conforme as suas promessas. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele? Os judeus tinham como função missionária
e de representação, muita importância para o mundo antigo, assim como os remidos de Cristo têm nos dias de hoje para o mundo inteiro. Os dois cativeiros, assírio e babilônico, além do domínio de Roma sobre os hebreus, se constituiu em uma vergonha para os judeus, porque as demais nações do mundo ridicularizavam com eles, dizendo: cadê o vosso Deus, em quem vocês tanto confiam? E o nome de Deus era blasfemado entre as demais nações do mundo por causa dos judeus rebeldes, desobedientes. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Israel não honrou o nome de Deus como era o seu dever. Não serviu de testemunho iluminador para os demais povos antigos. Pelo contrário, envergonharam o nome do seu Deus. Mesmo em terras estranhas, não falaram das grandezas do seu Deus, porque pouco dos judeus deram testemunho do Senhor, como fez Mardoqueu, Daniel e os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abedênego, além de alguns outros profetas que também pregaram em outros países sobre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão? Já que Deus permitiu que o seu povo fosse levado cativo para outros países, então os judeus deveriam servir de luz para os gentios ou demais nações, mostrando de que o Deus a quem eles serviam era o Deus Todo-Poderoso. Os cativeiros, permitidos por Deus para o seu povo, deveria servir de testemunho, a fim de que as demais nações ouvissem falar das grandezas do Deus de Israel, como aconteceu lá no Egito, na libertação dos filhos de Israel. Finalmente, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Mas os judeus ficaram calados e não honraram ao nome do Senhor Deus de Abraão, como deveriam. Muitos se acomodaram e não buscaram ao Deus que os havia libertado do Egito. Nota-se a importância, dentro desse texto, dos ministros do Evangelho diante da sociedade onde vivem, porque como representantes do reino de Deus devem influenciar positivamente outras pessoas quanto a pessoa bendita de Cristo Jesus. Precisamos pregar o Evangelho das Boas Novas de Cristo para aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro feliz com Cristo Jesus, a fim de cumprirmos a nossa missão, como o próprio Cristo diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a
toda criatura. Esse é o nosso dever, pregar o Evangelho de Cristo. Compartilhe este áudio principalmente com pessoas ainda não convertidas e vamos juntos semear o glorioso Evangelho de Cristo Jesus. Ele, somente Ele, que vive e reina para todo sempre.